Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Conexão ESG do Instituto Bertol. Então hoje, um dia muito especial para nós aqui, estamos recebendo Everaldo Celal Scandalara, italiano, alemão... E tutto italiano. Tudo italiano, então Tutti tá bom. buona gente. Do Instituto Bertol, uma patrocínio especial da Russell Bedford Brasil e da Bertol Advogados Associados. Então hoje nós estamos iniciando um podcast bem importante para nós aqui, principalmente para a nossa entrevista hoje com o Everaldo. Então, vamos deixar o Everaldo se apresentar, porque ele tem um vínculo muito especial com o Instituto, né, Everaldo? Então, nada mais justo que o Everaldo falar sua trajetória profissional, sua trajetória de atuação, tanto profissional como acadêmica, principalmente a trajetória na Russell, agora dentro do Instituto. Então, tem uma trajetória bem bonita para nós começar a conversar sobre ESG. Bom, primeiramente, Jean, é um prazer estar aqui no teu podcast, brilhantemente apresentado por ti. E é um frio na barriga, né, em primeiro lugar, porque da matéria que nós vamos falar, tu é professor, mas eu venho, né, com a finalidade de trazer aquela experiência, né, de quem já atuou na gestão, seja no ambiente contábil, nas vezes que eu atuei como contador, mas muito mais da minha trajetória profissional como gestor de empresas. Eu sou contador de formação, tenho pós em gestão empresarial, MBA em compliance e integridade, né? Atuei em muitas empresas que eu tenho, cada uma delas, de alguma forma, eu tenho orgulho de ter passado por elas. Recentemente, trabalhei na Russell, trabalhei e agora estou de diretor executivo aqui no Instituto Bertol. E é uma honra, né, poder tratar contigo de um tema aí muito sensível, que é a temática ESG para pequenas e médias empresas. Eu ia comentar agora, nosso tema hoje do nosso podcast é Desmistificando o ESG. ESG para pequenas empresas, né, Everaldo? Então, vamos tentar mudar esse sistema da conexão que a gente fala, econômico, no social, na governança, somente para grandes empresas, né? Uhum. É aplicado, não é aplicado para essas grandes empresas? Como que ele é visto hoje, o ESG, nas pequenas empresas? Será que eles têm dificuldade, eles gostam, eles não gostam, eles sabem o que é ESG? Eu me pergunto, como professor, como consultor, será que uma pequena empresa, vamos dizer assim, uma empresa que tem 10 colaboradores, 5 colaboradores, eles sabem o que é ESG, eles sabem a importância do ESG? Então, na sua visão como contador, como gestor, como é visto o ESG para essas empresas? Jean, o ESG ele ainda pode ser um pouco desconhecido desse ambiente empresarial das pequenas e médias empresas, até porque ele começou lá no topo, né? Quando surgiu lá em 2004, ele surgiu no ambiente da ONU, daquela agenda da sustentabilidade. O Kofi Annan convidou lá os 50 CEOs das 50 maiores empresas do mundo para conversar com eles, para discutir o papel das empresas dentro da agenda da sustentabilidade. Leia-se aqui a sustentabilidade lato sensu, que não vamos ter tempo para falar sobre ela, mas ela corre em paralelo com o ESG, né? Ela é como se fosse a gênese, né, do que veio a ser o ESG. Muito embora sejam coisas diferentes. E por ter começado lá, o pequeno empresário olhou, isso está muito distante de mim, parece que não é para mim, e não é verdade, né? O tempo passou e hoje as empresas, de modo geral, e aqui nós vamos tratar com maior cuidado das pequenas e médias, elas podem e devem adotar o ESG nas suas operações. E muitas das vezes, já eu te digo, tem empresas que já praticam isso, só não sabem. Elas só não catalogaram, elas só não etiquetaram como ESG para divulgar e ter os ganhos que o ESG proporciona, mas já praticam. E outras não praticam, e aí eu digo que deveriam praticar de forma urgente e breve. E aí o que eu comento, ela é sempre vista para as grandes empresas, né? Como tu comentou, na sua trajetória profissional, um relatório de sustentabilidade, um relatório de ESG, quais seriam os pontos que uma empresa de pequeno porte poderiam trazer? Ela faz social, ela tem uma associação que faz uma doação para
para uniformes para crianças lá num bairro. É uma prática ESG, concorda? Ela faz uma reciclagem, é uma prática ESG. Ela tem uma impressão, tipo, tu tá usando tablet e eu tô usando uma folha. Completamente diferente do ESG, numa entrevista de podcast, concorda? Isso, tipo, assim, são pequenas práticas que, tipo assim, nessa visão aí, é importante para as empresas só divulgarem, ou é importante elas terem essas práticas? Tenta deixar, tipo assim, para quem tá escutando o nosso podcast, qual é a importância disso aqui? Será que é só para divulgar ou ela pode melhorar algo dentro das organizações? Não, ela pode, o ESG ele tem como princípio o condão de melhorar as práticas, as operações da empresa, né? Então, primeiro assim para a gente conceituar, né? Porque a gente começou, o que é o ESG? São as práticas voltadas ao ambiental, ao social e à governança. Tudo isso está dentro do ambiente empresarial, né? O ambiental são os recursos naturais que eu utilizo, água, matéria-prima, se eu uso aço, se eu uso qualquer recurso natural, renovável ou não renovável, eu estou dentro do âmbito desta perna, desse pé do ambiental. Se as minhas práticas com as pessoas, com a comunidade que me cerca, eu digo que são do âmbito social. E a governança é como eu me comunico com as partes interessadas, como eu tenho a transparência que eu dou para a gestão que eu estou exercendo. Então, assim, jamais uma empresa pode adotar qualquer prática que ela não faça de forma efetiva. Porque o pior no que tange ao ESG é dizer que faz, mas não faz. É o faz de conta, é o para inglês ver. Isso, até o mercado pune severamente isso. As empresas que fingem ser socialmente, ambientalmente responsáveis, por exemplo, ou que têm práticas de diversidade e inclusão e não as têm. Né? Por exemplo, são relatórios que, tipo assim, ou são explicações, são falas que não têm na efetividade, na prática. E aí ela dá publicidade, que é um ato de governança, por exemplo, ela divulgar um relatório de sustentabilidade, voltando à tua pergunta inicial, ela divulga isso, ela dá transparência para isso, e se alguém for lá aferir e conferir, ela vai dizer assim, realmente ela pratica. Realmente ela tem cuidados com os seus colaboradores que vão além do que a lei prevê. Porque, por exemplo, é uma prática que está dentro do S de social, pagar salários dignos. Em dia também, né? E pagar em dia. E pagar eles regidos pela CLT. Então, não pode a empresa dizer que faz isso e alguém lá encontrar pessoas que estão sem o seu contrato de trabalho devidamente registrado, por exemplo. Eu comentei do relatório que na hora que eu fiz a pergunta, depois eu fiquei pensando, o relatório já é uma prática para a grande empresa. Não é que ela precisa ter um relatório. Mas a pequena também pode fazer. Eu queria dizer, ela pode divulgar internamente, nem que seja para os stakeholders, para os colaboradores, dentro da própria empresa. Olha, no ambiental eu faço isso, aquilo. No social, eu pago sempre em dia, a gente é regido pelas leis trabalhidistas, a gente faz tal prática. Então, uma coisa interna, né? Nem que seja num e-mail, numa divulgação, num painel. Desenvolver a prática social, né? A prática do ESG dentro das organizações. E isso pode começar, Jean, assim, desde o manual de integração, onde o colaborador entra sabendo destas práticas que a empresa adota. Depois que ele está lá dentro, ele vai ver aquilo acontecer de forma materializada, né? Então, os cuidados que a empresa tem e que diz ter, ele vai ver se realmente tem. Ele vai comprar aquela ideia da empresa, ele vai falar bem da empresa, e se ele falar bem da empresa, isso é como é que se diz, uma corrente do bem, um ciclo virtuoso, é o cliente que vai falar bem, é o fornecedor que vai falar bem, e isso vai o ativo reputacional da empresa. E esse contato, tipo, é aquele corpo a corpo, né? É formiguinha em formiguinha que traz o grande volume. E, tipo assim, dentro das organizações, as pequenas organizações, eu vejo isso como crucial, entendeu? Divulgar essas boas práticas, nem que seja numa entrevista de uma rádio, porque a empresa, a minha empresa é pequena, ela é de pequeno porte. Não, ela pode ser de pequena, mas ela tem práticas. O grande problema é que, de repente, os grandes empresários não sabem quais são as práticas. E aí o que eu comento.
Eu vou fazer já um marketing aqui para o nosso instituto. Nós temos várias dessas práticas, vários cursos que a gente oferece para o pequeno aqui. Exatamente. Eu não sei o que é ESG. A gente vai abrir lá o ambiental, social, a governança, vamos ver quais são as práticas, quais são os cursos. E aí outros cursos que a gente tem internamente aqui, né? Tudo para fazer esse foco nas pequenas empresas. Dando continuidade aí dos benefícios do projeto ESG para as pequenas e médias empresas. Tem alguma redução de custo com eficiência operacional na prática, Everaldo? Tipo, nos teus anos de experiência, o que o ESG traz de custos e redução? Tu, como contador, né, trabalha o tempo inteiro números, né? E, tipo, numa eficiência operacional, porque o que eu comento, o ESG em si não é só o marketing, só divulgar que o cara fez. É também trazer resultados. Exatamente. Mas não é aquele resultado que a empresa vai ganhar no ESG. O resultado pode ser o resultado não monetário, mas um resultado de práticas de sustentabilidade ou de ESG. Eu atrevo a me dizer que é os dois, né? O ESG pode trazer o ganho intangível, né? Que é o ganho, por exemplo, da sua imagem, da sua reputação, da facilidade em acesso a investimentos, por exemplo, ou a financiamentos, como pode ser um ganho tangível. Ela pode investir em uma prática de eficiência energética, por exemplo. Ela pode, ao invés de usar água potável dentro do seu processo fabril ou de algum processo interno, ela pode coletar água da chuva, né? Desde que não seja para consumo humano, consumo de animais e tal, ela pode usar, por exemplo, coletando água da chuva em cisternas, com todos os cuidados, e isso reverter na redução do gasto dela com água. E o meio ambiente agradece, porque é o recurso natural sendo economizado. Eficiência energética no sentido também usar, em vez da energia fornecida pela companhia, ela pode instalar painéis fotovoltaicos, né? Entre outras práticas. A empresa às vezes tem um custo invisível que a gente mensura, mas ele nem sempre é claro. O turnover, por exemplo, vamos falando do S agora, né? A gente está falando do ambiental, vamos pular para o S, do social. Então, quando eu adoto práticas de gestão de pessoas, que eu reduzo o meu turnover, isso retorna na melhoria do meu resultado. E se assim não fosse, não é econômico, mas melhora na qualidade de vida das pessoas, né? É uma garantia. É uma garantia, né? Que a pessoa entrou lá, ela encontrou o ambiente adequado, ela encontrou aquilo que ela esperava como ambiente de trabalho e lá ela quer permanecer. E se ela permanece, quem ganha é a empresa, porque aquela inteligência, aquele conhecimento que está naquela pessoa permanece na empresa. E, entre outras facetas que a gente poderia... Eu estou falando nessa prática aqui, tipo, além do turnover diminuir, até a parte inicial do treinamento, né? Tipo, diminui contabilidade na parte de fazer escritura, demissão, treinar o próprio funcionário, até o funcionário, tipo, não é só a redução financeira, mas tem toda a parte antes, né? Tipo, vai reduzir o financeiro, mas vai reduzir toda a parte de contratação, a parte de treinamento, tipo, vamos pensar assim, vamos simular um exemplo, nós estamos trabalhando uma costureira. Cara, de repente a costureira não vem com experiência, mas eu estou fazendo lingerie, até explicar como é que se faz. Cara, é 1 mês, 2 meses aí para dar o treinamento, né? E aí uma pessoa que está trabalhando, uma mulher que está trabalhando numa costura, está 2 anos, 3 anos costurando, com certeza a prática dela é bem melhor, né? Então o seu turnover também diminui o tempo, que automaticamente é resultado operacional, né? Se a gente olhar para o âmbito do profissional, à medida que ele permanece na empresa, ele pode ir progredindo na carreira dentro da empresa. Vamos pegar o teu exemplo da costureira, que pode virar chefe de seção, ela pode virar coordenadora, em paralelo, ela está estudando, um belo dia ela está ocupando um cargo de chefia, de gestão dentro da empresa, e isso só foi possível porque ela encontrou um ambiente favorável, propício para ela se desenvolver dentro da empresa. O contrário nem vamos falar, porque daí seria trágico, né? Porque com certeza. A gente atrapalha a vida da pessoa e a empresa se atrapalha nesse sentido também. Dando sequência aí, Everaldo, vamos trabalhar a parte de financiamento e investidores, né? Como é que o empresário vê o ESG? Sabe que tem alguma... Ele consegue ter acesso a novos financiamentos? Na tua visão, ou ele investe na própria prática ESG? Na tua prática, como é que funciona esse processo? Tem algum case? Porque, tipo assim, eu comento, é ESG, é só o ESG. Mas, tipo assim,
Eu estou perguntando agora, porque a gente nem combinou antes, né? Mas será que tem alguma prática, alguma empresa, algum banco que financia algum produto ou alguma parte da ESG? Porque o que eu comento, uma empresa, quando ela começa a crescer, ela começa a se tornar grande, as práticas ESG, a pessoa que compra os teus produtos já está pedindo se tem práticas ESG, né? Mas será que elas têm acesso, a pequena, média empresa, a financiamentos? Há bancos como o BNDES, os bancos regionais aqui do Extremo Sul, que é o BRDE e o Badesul. BRDE é Banco de Desenvolvimento. Que são bancos de fomento, né? Eles têm linhas e eles até incentivam. Não sei falar com propriedade porque é algo que não se toma todo dia, né? Mas o ESG, ele vai trabalhar uma outra questão, que é a mitigação, a redução do risco operacional. Porque se eu tenho cuidados com o ambiental, se eu tenho cuidados com o social e eu tenho uma prática de governança adequada, a minha empresa se torna menos suscetível a riscos. Eu me torno uma empresa, usando um termo, uma empresa sustentável, né, economicamente. E quando, no ambiente econômico, no ambiente bancário, quando eu mitigo os riscos, eu recebo, de alguma medida, uma bonificação no meu encargo de juros, eu reduzo a chance da inadimplência, né, no banco, seja porque eu fecho as portas ou porque eu não vou pagar. O banco vai dizer assim, não, dá para a gente, neste caso, fazer uma proposta melhor para esse cliente pela estrutura que ele possui. Não que isso seja algo milagroso, mas isso é uma forma... de novo, mas isso não bonificou em nada, mas pelo menos abriu a porta para eu conseguir o financiamento, porque muitas vezes, não importa o que é pagar o juro que for, muitas vezes o banco não quer te emprestar, porque ele olha para o teu balanço, para a tua estrutura e diz, isso é de alto risco. E o banco não coloca dinheiro, né? Instituições financeiras de modo geral não colocam dinheiro onde tem excesso de risco. E eu vou pegar esse gancho do acesso ao risco e vamos tentar linkar junto com investidores. Tipo, vamos pensar na experiência que tu tem com valuation, na tua contabilidade. Quando o investidor ele quer adquirir uma empresa, fazer uma fusão, uma aquisição, ele analisa o ESG numa pequena empresa? Com certeza ele vai analisar. Porque, de novo, né, o investidor ele é o capital, e o capital, quem o tem, né, quer colocar onde é mais seguro, né? Para não dar um greenwash, uma coisa de marca, né? Tipo, já vou seguir. E a marca, é importante ter uma marca sólida, sem greenwashing. Os investidores analisam isso, tipo assim, uma empresa que faz pequenas práticas, mas divulga as práticas, eles olham esse panorama ou não? Sim, a resposta é sim, um redundante sim. Olham, mais do que nunca vão olhar, e eu digo até para os nossos amigos empresários e empreendedores, cada vez mais vão olhar. Isso, na tua visão, é um diferencial estratégico ou um diferencial competitivo da própria empresa? Não querendo ser humorista, né, mas é os dois. Ele é estratégico, né, e ele gera muitas oportunidades que, se não tivesse, não geraria essa competitividade da empresa. Se eu tiver a minha empresa adotando práticas ESG e a outra empresa ali da esquina não adotando, para quem será que os olhos vão ser direcionados? Eu diria, sem considerar outros fatores, que quem tem o exercício da prática do ESG vai receber esse olhar com mais atenção, e pode a outra ser desconsiderada, porque não, lá é muito arriscado, lá a qualquer momento pode chegar uma fiscalização ambiental, por exemplo, ou uma fiscalização do trabalho, e a empresa ser multada e isso afetar a própria continuidade do negócio. E aí vou pegar uma outra linha, nessa própria continuidade do negócio. Um cliente, o próprio cliente da empresa, como é que será que ele vê o ESG nas pequenas empresas? Pela lógica que ele comentou, cara, ele vê, deu uma multa trabalhista. Vamos pensar numa cidade, cara, Florianópolis não, mas tu pega uma cidade pequena, que tem uma pequena, média empresa. Tem uma multa trabalhista, tem uma multa não sei do que, ambiental.
Como é que o cliente dessas pequenas comunidades, dessas pequenas empresas que vendem lá 200, 500 clientes no mês, como é que eles veem isso, será? Tipo, vai falar em greenwash, que são as práticas anti-ESG, de repente a palavra greenwash eles não sabem, né? Mas ele consegue entender, eu acho, como é o ESG para o próprio cliente. Essa ferramenta aqui hoje, ela serve para o bem e para o mal. Qualquer deslize hoje, até na pessoa física, mas aqui o nosso foco é pessoa jurídica, qualquer deslize das companhias hoje, das empresas, ela tem a repercussão na velocidade da luz. Então, uma empresa que prega algo, lá, pequenininha lá, eu boto um selo lá de que eu sou ambientalmente responsável, né, cria qualquer coisa lá, divulga, mas a comunidade enxerga ela como uma empresa que gera acidente de trabalho, uma empresa que gera afastamento por doença ocupacional, tem assédio moral, tem uma série de coisas, então ela é lobo em pele de cordeiro. E isso dura pouco. E eu vou te dizer que nós, os consumidores, vamos agora vestir o chapéu do consumidor pessoa física. A gente não vai comprar os produtos imaginando, eu vou atrás de uma empresa que pratica o ESG. Porque esse não é o ambiente da pessoa física média. Mas nós vamos buscar, a população, mais do que nunca, está olhando assim, ó, quem cuida do meio ambiente? Quem atua de forma positiva dentro da comunidade? E isso vai ser um decisor de consumo. A estrutura supply chain das empresas hoje, uma grande montadora, ela vai querer ter na sua estrutura, mesmo que seja uma empresa de 10 trabalhadores que faz lá, funde uma peça X, ela vai preferir ou vai até exigir empresas que tenham práticas sustentáveis. Que seriam práticas corretas, né? Corretas, que não... O ESG não vem inventar a roda, ele só veio dizer que a roda existe. E aí eu vou para a pergunta. ESG para pequena empresa custa caro? Não, definitivamente não. Não custa caro. Salvo algumas práticas que já estão na lei, né? Por exemplo, agora a NR1 traz, né, a questão da saúde mental para dentro do ambiente das empresas. Então, a saúde ocupacional também vai cuidar da saúde mental. Eu diria que já era a hora, né? Mas ok. Mas para outras questões assim que ainda estão na mera liberalidade da empresa, são grandes oportunidades. Trabalhar eficiência energética, trabalhar questões de gestão de pessoas, que o céu é o limite e não há, e são pequenas práticas que não carecem de investimento. Às vezes é investimento zero, às vezes é mudança de mindset, é mudança na cabeça, né, de quem dirige, de quem gera a empresa. Então, não custa caro e está cheio de oportunidades de melhorar a performance da empresa adotando o ESG. É burocrático? É difícil de aplicar na prática, nas suas experiências? De forma alguma. Consegue explicar para nós, o que emperra hoje na burocracia, o que emperra aí na implementação? Um exercício bem rápido, né, para nós não estourarmos o nosso tempo. Eu decidi implantar. Então, eu sou um empresário e eu tomei a decisão. É que eu preciso tomar a decisão, eu preciso comprar a ideia para que na estrutura do meu organograma para baixo também compre a ideia. E uma vez que eu comprei a ideia, eu junto a minha equipe, meu time, precisamos fazer um levantamento dos riscos operacionais, né? A famosa matriz de risco, uma linguagem mais acadêmica, né? Vamos fazer uma matriz de riscos. Levantou os riscos e aí sobe, olha a empresa de cima, olha a tua operação, do portão até a cadeira do presidente. Tudo que envolve a operação da empresa e elabora uma matriz de risco e veja, por ordem de maior grau de risco, faz essa classificação. Feito isso, analisa a tua atividade e vê a materialidade, quem são as partes envolvidas. Os stakeholders, né? Os stakeholders, quem é interessado por tudo aquilo ali. Governo, comunidade, colaboradores, acionistas, investidores,
acho que eu já falei, colaboradores e todos os outros que aqui que estiverem afetos nessa materialidade da empresa. Matriz de risco. Matriz de materialidade faz um plano de ação, eu sugiro, né, da ordem da mais importante, do grau de risco mais alto para o mais baixo, e estabelece as ações. Porque o sonho de toda empresa é se tornar grande um dia, né? Sim. Aí, conselharia, tipo assim, comecei de 20, fui para 30, fui para 50 funcionários. Uma consultoria externa, uma consultoria interna, para desburocratizar isso, para fazer uma coisa mais prática mesmo, ESG. Porque, tipo assim, chega num ponto que a empresa ela sai de micro e pequena, ela acaba indo para grande, né? Que sugestão tu daria para essa empresa? Procurar uma consultoria, ou ela continuar fazendo as práticas externas, analisando de outros lados, ou porque desburocratizar esse processo, né? Porque chega numa hora, tipo assim, o empresário ele começa a crescer, ele já começa, tipo, eu comento que nós estamos falando do pequeno empresário, mas vamos dizer que o empresário ele já faz essas práticas, ele já registra tudo. Uhum. Que sugestão tu daria para esse empresário que já faz as práticas e já registra? Primeiramente, eu vou tentar não contaminar, a minha resposta está contaminada porque a gente que trabalha com isso, né? Mas a empresa deve medir até que ponto isso não afeta a atuação no core business dela. Eu estou mobilizando a minha estrutura para gerir essas questões. Ele pode terceirizar isso para uma consultoria, né? Até para elevar isso a outro nível, porque quem dá consultoria também estuda isso constantemente. E aí até para quer dar um salto maior ou quer acelerar o processo, eu recomendaria uma consultoria. Uma mão de obra especializada. Uma mão de obra especializada, alguém que... eu, de novo, né, às vezes as práticas que vão ser adotadas, elas financiam eventual desembolso que a empresa tem que fazer. E não há preço maior e não há custo maior do que o custo de um não fazer, né? de uma inação da parte de gestão. Eu sabia que um dia eu ia causar um dano ambiental naquele manancial que passa ao lado da minha empresa. Sabia, imaginou que poderia causar e não fez nada. E aí quando vem o órgão ambiental com a caneta pesada autuando, aí ele vai ver o quanto foi caro não ter tomado uma ação. Pequenas empresas impactam o meio ambiente e a comunidade? Sempre impacta. Foi um exemplo bem claro que tu comentou agora. E eu diria que nós todas pessoas impactamos, né, todos os dias, e as pessoas e as empresas muito mais, né, porque elas geram, elas produzem bens e serviços que nós consumimos, e essa produção ela causa impacto, né? E o nosso papel como consumidor, mas principalmente falando aqui do empresário, é mitigar, né? Reduzir esse impacto, porque é nossa responsabilidade. A geração do presente, ela é responsável pelo mundo, né? Pelo ambiente que nós vamos oferecer para as gerações futuras. Se as gerações futuras um dia terão água para beber, ar para respirar, ar puro para respirar, é porque alguma coisa está sendo feita agora. Não podemos jogar para eles, jogar para o futuro, aquilo que é responsabilidade nossa. Por isso que eu comento, uma pequena empresa, né? Falou do riacho, de repente não precisa ter uma ETA, mas cuidar, reutilizar uma água, otimizar a energia, reciclar um papel, um refúgio, tentar colocar para uma entidade, tentar reutilizar, os R, né? É reciclar, reutilizar e... Reaproveitar. É os R's, né? É tentar reutilizar todos esses produtos. É né? o ciclo que tem nos produtos recicláveis, né? Ele é um ciclo infinito, ele vai sempre... Enquanto eu estou usando aquele recurso que eu já extraí do meio ambiente, eu não estou tirando outro, né? E para o pequeno empresário que está iniciando agora, como iniciar de forma simples, fácil, o ESG? Faz uma reunião, monta isso, analisa o acesso à ONU, analisa o que é ambiental, o que é social, o que é governança. Dá uma dica simples. O que o empresário... eu não sei nada do que é ESG. Estou começando agora. Além de buscar esse conhecimento no Instituto Bertol, não, brincadeira,
há muito material disponível para os pequenos empresários de modo geral, né? De baixo custo ou de zero custo, que ali, pelo menos os conceitos básicos, o empresário vai encontrar, né? Obviamente, reportando ao que tu disse um pouco atrás aí, quando ele chegar na hora de saber divulgar, saber comunicar isso, talvez ele vai precisar de um apoio mais profissional. Porque aquela história da diferença do ovo da galinha para o ovo da pata, por exemplo, né? São ovos iguais, mas a gente consome o da galinha porque ela, pelo menos, ela divulga, né? Tem mais quantidade, tudo é mais usuável. Mas, no caso das práticas ESG, que podem ser inicialmente feitas para consumo interno, né? Portão para dentro, quando precisar avançar isso do portão para fora, divulgar, tornar isso um diferencial competitivo, eu recomendaria, né, o apoio profissional. Pelo menos para o início, para saber, para fazer, para botar na bicicletinha e ensinar a andar. Depois andar sozinho. Botar, né, na bicicletinha, melhor ação que eu vi hoje, né? Pequenas ações fazem a diferença ou não? Fazem a diferença. Vou citar uma muito simples, muito simples. A troca de lâmpadas é uma coisa que está ligada à eficiência energética. Eu não precisei fazer nada, eu só fui trocando as lâmpadas. Ou eu posso trocar sem as velhas queimarem, ou eu posso ir lá e dizer assim, eu tiro todas essas lâmpadas que elas não são energeticamente eficientes e troca por este modelo aqui. Isso é uma pequena ação. Coletar água da chuva é uma pequena ação, né? Tratar, né, tudo que cai no meu pátio, eu ter o cuidado, seja lixo, seja a própria água, porque um pátio, ele tem, um pátio de uma empresa, por exemplo, ele tem contaminantes, passou um caminhão ali, pingou um óleo aqui, tá, né? Se eu fazer com que essa água, ela saia dali com algum nível de decantação, para que o poluente fique e saia só a água, é uma prática pequena. Eu nem vou falar do S, né? Política, ações de gestão de pessoas, de plano de benefícios, cargos e salários, que está lá no S, governança, uma coisa simples, que as empresas não têm um regimento interno e um manual de ética e conduta, né, para nortear as suas empresas, para nortear a sua atuação interna, sua relação com seus colaboradores e com seus parceiros e clientes, né, uma prática anticorrupção, uma política anticorrupção, nem é opcional, é obrigatório, né? Dentro dessas ferramentas aí que tu citou, tu citaria algumas outras ferramentas ou alguma certificação que essas pequenas empresas deveriam ter? Jean, assim, num processo mais avançado, vencida aí a parte inicial desse experimento, né, da experimentação das práticas ESG, eu diria que eu lembro aqui de 3 certificações que valeria a pena as empresas buscarem. A ISO 14001, que diz respeito ao ambiental, a 27001, que é anticorrupção. E, homenageando meu amigo Jorge Krening, a 31.000, que é de gestão de riscos. Gestão de riscos. E eu colocaria até mais, acho que até a 9.001 de qualidade seria interessante, porque ela trabalha várias outras reduções, né? Exatamente. Dentro desses impactos aí. Então, diga-se de passagem, certificações muito bem vistas. Não, certeza. No ambiente empresarial, na cadeia, né, de supply chain, por exemplo, uma grande empresa que tu vai negociar e ela vê que tu tem ISO 14001, ela vai te olhar com outros olhos. Não, com certeza. Dentro dessa prática, creio eu que vai ser a pergunta mais fácil que eu vou te fazer, né? Qual é o papel do contador na governança com práticas ESG hoje? Assim, o papel do contador, né, há muito tempo a contabilidade está incorporada na gestão das empresas, né, como está ao lado da administração, gerando indicadores, trabalhando lá na parte do compliance, né, porque nós somos um agente também, o contador também é um agente governamental, né, porque cuida
da escrituração contábil, da escrituração fiscal, folha de pagamento, etc. E social agora E também, social, né? Nem fala desses eu comento, tipo assim, é uma das práticas. Mas o outro lado, né? O lado B dessa atuação é estar ao lado da administração da empresa, da gestão da empresa, gerando indicadores. Ele pode, né, criar indicadores, criar grupos de contas que ele possa apurar o nível de investimento e de resultado no ambiental, no social e na governança. E depois ele cria e com isso ele vai criando uma rastreabilidade por mês, por ano, e ele vai vendo a curva de melhoria versus o nível de investimento. Então, assim, o quanto isso afetou o resultado da empresa, e até para o empresário olhar assim, segue investindo. Ao peso no acelerador, eu quero mais práticas ESG, porque isso nós começamos a performar, nós começamos a vender mais, nós entramos em um mercado que a gente não entrava e por aí vai. Muito boa conversa, Everaldo. Passa muito rápido. Já estamos no finalzinho, então que prática, que recomendação tu daria para os nossos empresários? Para nós finalizar a nossa entrevista. Eu vou dizer aos empresários, comecem ontem, comecem logo a adotar essas práticas. Porque adotá-las agora, Jean, é adotar dentro do teu ritmo, dentro da tua capacidade, dentro daquilo que tu pode equalizar entre o que eu preciso fazer e o que eu tenho de fluxo de caixa, né? Algumas coisas que ele já faz, já é um ESG e ele já investe para fazer isso, né? Porque senão ele não vai cumprir a lei, né? Mas não espere serem demandados por uma obrigação legal. Façam por vontade própria. De novo, é nossa responsabilidade cuidar no presente do que nós vamos entregar. Não, eu diria até para o empresário, eu vou fazer na linguagem do empresário, cuidar da empresa no presente para saber que empresa vai entregar para os seus herdeiros, sucessores, para a comunidade, no né? futuro. Até o próprio produto, o que tu está entregando, né? O que tu está entregando. Everaldo, antes de nós encerrar o nosso podcast Conexão ESG, vou fazer uma pergunta muito boa e espero o aceite teu para participar junto comigo, para ser o host do programa aqui em Santa Catarina, para nós conseguir entrevistar empresários junto comigo, na tua visão como contador, na tua visão como prática, eu na minha visão como prática acadêmica, para nós fazer entrevistas juntos, divulgando o tema ESG para os empresários, para a nossa comunidade. E espero que tu aceite, né? Esteja participando dos próximos blocos aqui junto comigo como host para nós fazer grandes entrevistas e deixar a comunidade, né, entender um pouquinho mais dessa palavra nova, né? Está surgindo agora, o ESG, hoje já vamos dizer que está no auge, né? Mas para muitos é uma sigla nova, é uma técnica nova, Everaldo. Agradeço e fico honrado pelo convite. Eu diria, eu não posso dizer que não aceito, eu aceito. Vou encaixar dentro da minha rotina, mas eu quero participar. Eu sou muito prático, muito mão na massa, né? Eu trabalhei na gestão e a gestão é muito execução, é chão de fábrica. E talvez a minha contribuição, se tu me permite, vai ser isso, trazendo empresários que já vivenciam isso, que já têm um case para contar para nós aqui, para estimular outras pessoas a aderirem, né? A seguir essa trajetória do ESG, que para mim é um caminho sem volta. E aí o que eu comentei, é uma pessoa mais na nossa bancada, uma pessoa mais conversando sobre práticas ESG. Para os outros convidados eu sempre digo, até uma próxima entrevista, creio que a nossa vai ser até a nossa próxima entrevista. Agradecemos então no final desse episódio ao Instituto Bertol por dar a oportunidade na presença aqui do nosso diretor do Instituto, a Russell Bedford Brasil também por me apoiar, por ser partner desse projeto. E o Bertol Advogados Associados, que também nos proporciona aí a ter essa oportunidade de colocar as práticas ESG. Suas considerações finais, Everaldo? Olha, Jean, primeiramente, imensamente honrado em ter participado do teu podcast, imensamente agora pelo convite, né, de ser um co-apresentador aí nos momentos que eu consegui. Eu convido as pessoas a nos visitarem, a conhecerem, agora eu falo como diretor do Instituto, a conhecerem o Instituto, a nossa sede fica aqui em Florianópolis, nos visitarem no nosso site, bertol.com.br,
nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube, principalmente, que é onde a gente vai ter esse contato mais próximo aqui, contando, trazendo pessoas para contarem as suas experiências e motivar as pessoas a aderirem, né, a essa agenda tão importante para a sociedade e para o meio corporativo de modo geral. Ok, Everaldo, obrigado. Até o nosso próximo podcast Conexão ESG. Tchau, tchau.